O vídeo de hoje, ele é mais um desses vídeos onde eu pego alguma resposta que eu dei e discorro sobre ela porque as pessoas acabaram não entendendo ou acabou gerando alguma dúvida. Então, eu respondi uma caixinha explicando para uma moça que falava do seu sofrimento ao ir trabalhar, dizendo que queria ser dele e tal, e eu dizia que a vida é sofrimento. E que mesmo que ela tivesse uma vida boa, ela sofreria por algum outro motivo e que ela nem reconheceria as vantagens e privilégios que tem e continuaria sofrendo sobre outras coisas e que, como o sofrimento é subjetivo, seria grande o bastante para ela sentir que a vida também não é tão boa assim. E essa ideia de que a vida é sofrimento gerou muita dúvida. E aí eu recebi um monte de dúvida para falar mais sobre isso, né? Então, as perguntas aqui que estão são: vai lá, se inscreve no canal, por favor, dá essa ajuda, não se esqueça. Sei que você clica aqui no Instagram, abre na caixa no browser do Instagram e aí tá deslogado, e aí você não consegue ir lá e se inscrever, e aí você fica com preguiça de dar a volta aí no navegador para poder fazer, mas quebra essa aí pra mim, ajuda muito, tem ajudado bastante pedir isso aqui pra vocês, então eu tô muito feliz com os resultados e pô, se puder, dá essa ajudada lá. Então, as perguntas que surgiram foram todas na mesma linha. Então, você disse que a vida é sofrimento. Poderia explicar isso um pouco melhor? Pode discorrer mais sobre a vida é sofrimento e como isso deixa de importar? Pode falar mais por que pensa que a vida é sofrimento? Fale um pouco mais sobre a vida é sofrimento. Expande mais a vida é sofrimento. Pode detalhar mais o pensamento do a vida é sofrimento? Elabora mais sobre a vida ser sofrimento, por favor. Star, consegue expandir mais a ideia de que a vida é sofrimento da última resposta? Então tem um monte dessas assim, uma série dessas perguntas assim. E isso não é um conceito novo, e é óbvio que né, a gente vive em bolhas e tudo, mas eu acho esse um conceito até meio batido, sabe? São conceitos comuns que a gente vê todo dia, assim, Matrix, né? O Matrix lá, o filme, tem isso como base, por exemplo. Então, a ideia de que a vida é sofrimento, ela vem lá de trás, 2.600 anos atrás, que ela vem do budismo. Essa é a primeira nobre verdade do budismo, né? A realização ali do sofrimento, reconhecimento do sofrimento. Então você entender que a vida, você nascer, você está sofrendo, né? Quando você nasce, você está sofrendo, você sai de dentro da sua mãe e aí já começa a se assustar, a sofrer com as mudanças, com a falta de oxigênio que não vem mais do cordão umbilical, e aí você começa a crescer e as coisas começam a acontecer e aí você sente o medo do desconhecido, do crescimento, e aí você vai para a escola e a escola é difícil. Então a vida, até você pensar que você em algum momento vai morrer, a vida é sofrimento, porque mesmo que tudo esteja bem, em algum momento você lembra que em alguma hora vai chegar e você vai morrer. E aí você começa a sofrer porque você vai morrer, porque nada aqui vai fazer mais sentido. Então essa é uma ideia comum, essa é uma ideia até batida assim, na cultura pop e tal, mas de que a vida é esse sofrimento, a vida é um eterno sofrimento. E pra mim, essa ideia surgiu, nem veio pelo budismo, né? Eu li um livro de um psicanalista chamado Scott Peck, e ele dizia assim que a vida é sofrimento, e uma vez que você aceita isso, que você entende e aceita isso, isso deixa de importar. Né? E aí, isso ficou muito forte pra mim, porque a noção de reclamar das coisas, de remoer alguns tipos de sofrimento, deixou de fazer realmente sentido pra mim. Porque são sofrimentos que você precisa enfrentar, que você vai passar. Querendo ou não, eles vão estar lá. Então, por exemplo, coisa boba, assim, digamos que eu tenho que ir pra academia, aí eu vou começar a pensar assim, porra, todo dia eu preciso ir pra academia, isso vai durar pra sempre, até o resto da minha vida, não vai chegar nunca um fim, isso é um saco, isso é um saco. Eu vou sofrer, mas vou sofrer e tá lá. A partir do momento que eu aceito isso e eu não remoo mais isso não é mais uma questão, eu tiro isso da frente, beleza, isso é um sofrimento, é difícil, é pro resto da vida, você tem que fazer, você tem que fazer. Então tem algumas coisas que a gente com mais facilidade absorve isso de que é difícil, mas a gente tem que fazer, e outras a gente segue remoendo ali de uma forma bem mais profunda. Então, quando a gente está ali na escola, a gente sofre o que a gente tem que ir para a escola, mas em dado momento você já está tão engatilhado ali que você sabe que você tem que ir, você não tem escolha, você
tem que ir, sabe? É uma merda, mas você tem que ir. E aí, quando você lembra que só tem que ir, ser ruim ou não perde o sentido. Você só tá ali esperando aquilo passar, porque você sabe que você, querendo ou não, vai ter que ir, vai ter que acabar indo lá. São exemplos bobos, mas assim, é essa ideia de que quando você para de remoer aquilo, de mastigar aquilo, de ficar indo naquele sentimento, aquilo não importa mais, aquilo para de importar e aí você começa a olhar para as outras coisas que realmente importam, como você vai fazer aquilo, quais são as formas de fazer aquilo, como a melhor forma de lidar, já que é ruim, qual é a melhor forma que eu tenho de lidar com isso, assim. E eu vejo isso, por exemplo, os irmãos da minha esposa ali, quando a gente fala de vestibular, por exemplo, e fala de concorrência, eles falam assim, nossa, mas isso é injusto, e eles ficam ultra revoltados porque o sistema do vestibular é completamente injusto, e é feito para pessoas não passarem. E aí eu também entendo, eu também acho que é injusto e nunca concordei com ele. Mas em algum momento você vai ter que olhar e vai ter que falar assim, ele é injusto, mas você vai ter que estudar, você vai ter que passar. E não importa mais ele ser ou não injusto, não importa mais esse seu sofrimento, você vai ter que sentar, estudar e passar. Depois que você crescer, você usa todo o seu poder político como cidadão para tentar mudar isso de alguma forma. Mas enquanto isso não acontece, você vai ter que simplesmente ignorar o fato de que isso é um sofrimento para você e seguir em frente fazendo o que você precisa fazer, sabe? Não sobra escolha no momento em que você decide que, tipo, beleza, isso é assim, mas eu vou ter que passar por isso e já era. Tá? E esse livro, para mim, do Scott Peck, ele tem vários problemas, várias problemáticas ali, mas esse ponto de entender como lidar com o sofrimento, esse sofrimento da existência, foi muito importante para mim. E aí também, quando eu entrei na faculdade de filosofia, o primeiro filósofo grande que a gente estudou em filosofia geral foi o Schopenhauer. E o Schopenhauer tem o principal livro dele lá, O Mundo como Vontade e Representação. E o que ele quer dizer com isso, né? O mundo como vontade? É que a gente projeta no mundo as nossas vontades, né? Tudo que a gente faz é através das nossas vontades. Então, você quer um trabalho, você quer um carro novo, você quer uma vida boa, você quer uma esposa, você quer comer melhor, você quer viver. E você está sempre atrás dessas vontades. E essas vontades, elas nunca vão cessar. E você sempre vai sofrer porque você não tem como alcançar todas essas vontades aí. Então, esse é um princípio, né? E o próprio Schopenhauer diz que a vida é um eterno sofrimento sem sentido, porque você sofre a vida inteira querendo mais, né, essa vontade, e em algum momento isso acaba e deixa de fazer sentido, assim. Até quem para de ler o livro antes do final ali, acaba perdendo, que ele diz que tirar a própria vida não faz sentido, porque você não acaba com o sofrimento de uma forma geral, ele vai continuar existindo, mas você perde as chances de viver as coisas boas que acontecem também na vida, né? Então, essa ideia de que a vida é sofrimento e que a gente está sempre querendo mais, buscando alguma coisa, uma vontade, um desejo, uma frustração, algo que não se realiza, isso é presente em um monte de cultura, em um monte de modelos filosóficos, de visões de mundo, e não é nada novo, assim, não é nada novo. E eu acho que é um princípio importante, não pra gente entrar na bad trip negativa, na bad trip pessimista, de que você eventualmente vai morrer e que você não pode ter tudo que você quer e você vai sempre estar sofrendo por alguma coisa, né? Então, eu vou ter uma filha e imediatamente ao saber que eu ia ter uma filha, o meu maior sofrimento começou a ser: como será a vida dela? Como eu vou fazer? Eu vou fazer parte da vida dela? Eu vou estar aqui por quanto tempo? Né? Eu já estou com quase 40 anos. E eu começo a sofrer por causa disso. Então, tudo que acontece, você ganha uma promoção no seu trabalho, um aumento, e aí você começa a sofrer porque você não sabe se esse dinheiro vai durar para sempre, se você pode assumir um apartamento melhor com esse dinheiro, porque você não sabe se vai ser demitido, e você começa a sofrer. Né? Sua vida melhora, você já começa a pensar em quando ela vai piorar de novo. Então a gente começa a ceder a essa série de sofrimentos que vem da vida, assim. Então, por mais que a vida tenha muitos momentos bons, a gente está sempre sofrendo com alguma coisa ou outra, sabe? Então, esse é um princípio muito interessante, né? Eu tenho para mim isso faz um bom tempo e acho que aprendi muito observando o mundo, né? E eu consigo viver até uma vida melhor depois de aceitar que a vida é sofrimento e que tem alguns sofrimentos que eu não posso
fazer nada e isso deixa de importar. Então é um papo meio de coach e eu precisaria de umas longas horas para explicar toda a filosofia por trás disso, mas eu acho que nessa versão simplificada aqui fica mais claro de que a vida é sofrimento, porque a gente está sempre querendo mais coisas e a gente nunca vai ter tudo o que a gente quer. Beleza? Então, fica aí nesse frio hoje. Se você gostou, curte, inscreve no canal, compartilha com os amigos, troca essa ideia com alguém, comenta aqui embaixo o que você acha, quais são suas frustrações, né, quais são os seus medos, do que você tem medo, e vamos seguindo nessa conversa. Valeu? Muito obrigado, um bom final de semana e falou!